Bom dia, pessoal! Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Fé de toda terça-feira, onde nós nos reunimos aqui para falar da palavra do Senhor Jesus, onde Ele sempre tem algo para nos ensinar. E esse presente para as pessoas dessa casa é com muito prazer, enorme privilégio que a gente se encontra aqui toda terça-feira. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse horário, nesse dia, eu gosto sempre de explicar, tá? A gente não fala de moda, a gente só fala de fé. Tem muitas empreendedoras chegando aqui no perfil. A gente está começando aí, vai começar a jornada da logística de sucesso, né? Então a gente começa a rodar muito anúncio e começa a chegar muita lojista, e já chegou quase 2.000 lojistas aqui nessa casa, então provavelmente muitas vão entrar aqui pela primeira vez, e eu acho muito lindo a forma como Deus trabalha, né? Atrai as pessoas ali por algo que elas acham que precisam muito em primeiro lugar, não que não precisem, né? Mas que precisam muito daquilo em primeiro lugar, e Deus mostra que não é o suficiente, que não é o primeiro a ser buscado. E aí a pessoa se depara aqui com Café com Fé e começa a acompanhar e começa a entender mais a vontade de Deus para a vida dela. E muitas vidas têm sido transformadas. Já tive testemunho aqui de pessoas que decidiram entregar a vida para Jesus. Então, eu falo que a terça-feira é o melhor dia da semana aqui, gente, porque eu sou muito alimentada toda vez que eu estou aqui com vocês. Então, eu tenho certeza que a mesma coisa acontece na vida de vocês, porque é o próprio Deus que vai falar conosco. Então, quem tá aqui pela primeira vez, fala comigo. Não deu pra colocar uma musiquinha aqui de introdução, mas a gente, pra recapitular, primeiro, vamos lá enviar o aviãozinho aí pras pessoas que você conhece, manda aí, sobe o coraçãozinho pro Instagram distribuir essa live. Apesar, né, de Deus não contar com quantidade, sim com qualidade, mas vamos fazer a nossa parte. Então você que tá aqui sempre com a gente, toda terça-feira, então envia o aviãozinho para aquela pessoa que sempre te mandou uma mensagem, tá reclamando, precisando muito de alguma coisa, que acha que o que ela precisa é físico, que é palpável. Então, eu tenho certeza que Deus quer te usar aí para poder abençoar a vida de alguém. Não para promover esse Instagram de jeito nenhum, mas essa palavra, né, que com certeza um aviãozinho que você mandar pode mudar a vida de alguém. Essa pessoa pode ser que realmente impactada, né, e decidir entregar a vida para Jesus, não é verdade? Então é para isso que Deus salva as pessoas, né? É com esses que Ele conta, com aqueles que se colocam à disposição de servir, fazer a obra, o ID, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, quem tá aqui pela primeira vez, deixa eu ver quem tá aqui. Bom dia Ferreira, bom dia. Somos de Caxias, Maranhão. Que top, Vibe Moda Fitness. Seja muito bem-vinda. Somos, que bacana. Então é mais de uma pessoa aí, né? Que legal, fico muito feliz de ver a palavra do Senhor Jesus através desse Instagram aqui, alcançando o Brasil todo. E aí, vocês já tomaram café? Eu tô aqui. Como chama Café com Fé, esse nosso programa, né? Eu já tô aqui com meu cappuccino. Brechó da Tati, primeira vez, seja bem-vinda. Que o Senhor Jesus possa falar muito com você, tá? É uma surpresa para muitas pessoas, né? Que chegam aqui, poxa, nossa, eu vim aqui para poder vender mais, dobrar as vendas, e me deparo aqui na manhã com uma live de fé, né? Então, o Senhor Jesus, Ele nos surpreende com tanto, né? Então é muito bom, para mim é muito bom estar aqui. Espero poder contribuir para sua vida, para sua loja. Primeira vez que estou aqui na terça-feira, bem-vinda. Bora, vamos começar aqui, gente. A gente sempre começa fazendo uma oração, tá? Porque quem tem que falar aqui não sou eu, né, gente? Quem tem que falar com a gente é o Senhor Jesus. Então vamos convidar Ele, apesar dele já se fazer presente, porque Ele falou onde tivesse 2 ou mais reunidas no nome dEle, falando dEle ali, Ele estaria. Então, mas vamos formalizar isso aqui com muita reverência e convidar o Senhor Jesus para falar aos nossos corações. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus,
Nós estamos aqui mais uma terça-feira, nesse presente que é o Café com Fé para as nossas vidas. Somos gratos ao Senhor pelo convite. O Senhor nos convidou, o Senhor nos atraiu de certa forma. Essa live chegou em alguém, essa pessoa achou que clicou do nada, mas não foi do nada. Foi a mão do Senhor convidando para sentar à mesa e ser alimentado daquilo que verdadeiramente pode transformar a nossa vida e tem poder para isso, que é a nossa condição espiritual, que é a nossa vida espiritual. Assim como o Senhor fala, né, meu Pai? Ah, se meu povo me escutasse. Então, eu sei que é o sonho do Senhor as pessoas ouvirem a palavra e tomarem uma decisão e obedecer. Só que nós, seres humanos, não podemos fazer isso. Eu não tenho o poder de fazer isso. É o Senhor que convence a gente do erro, do pecado. Então eu peço que o Senhor venha agora de encontro a cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse lugar, nessa manhã, aquelas que ainda vão chegar, que o Senhor ainda vai trazer, e que o Senhor venha trazer à mente, ao subconsciente, meu Pai, o espírito de temor, o espírito de tremor, que o Senhor venha convencer, que o Senhor venha impactar, que o Senhor venha dar o dom do arrependimento, meu Deus, porque só dessa maneira que a gente consegue verdadeiramente nos avaliar, nos enxergar, nos entregar, nos render à Tua presença. Então que o Teu amor venha nos constranger nessa manhã e que a luz do Senhor venha se espalhar para os quatro cantos da terra e que aonde a gente chegar, a luz do Senhor, meu Pai, venha resplandecer e quem olhar para a gente também seja abençoado. Em nome de Jesus, que o Senhor venha sentar nessa cadeira, assuma o lugar que é do Senhor. Não permita sair da minha boca nada que não seja da Tua vontade. E que a Tua vontade seja feita aqui nesse lugar, assim como é feito na terra e no céu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, gente, quem quiser interagir, vamos mandando aqui. Recapitulando aqui, quem tá chegando pela primeira vez ou quem tá aqui sempre. O Senhor Jesus deu a direção para a gente ler sobre as 7 cartas de Apocalipse, né? E que essas 7 cartas, elas representam 7 igrejas. E quando a gente fala 7 igrejas, a gente não tá falando 7... como que eu posso dizer? A gente não tá falando religiões, sabe? A gente tá falando de cristãos, pessoas que se diziam da fé, pessoas que se diziam de Deus. Eu sempre gosto de trazer aqui à tona que ser cristão é ser de Deus, né? Muitas pessoas me perguntam, de que religião você é? Eu não sou de religião nenhuma. Eu sou cristã e quer dizer ser de Deus, né? Então, às vezes a gente percebe que as pessoas não têm o conhecimento espiritual e a primeira coisa que pergunta é isso, né? A primeira coisa é qual igreja você é, qual religião você é. E isso no reino dos céus não importa, porque importa quem nós somos, se nós somos essa igreja verdadeiramente de Cristo, né? E aí, essas 7 cartas aqui, elas são elogios, exortações para os servos de Deus. 7 tipos de pessoas aqui, 7 tipos de servos, 7 tipos de líderes espirituais também, né? Então, a gente tem que ouvir muito com os olhos e os ouvidos muito bem abertos, porque nós nos encaixamos em uma delas. Qualquer um de nós que estamos aqui, em alguma delas nós encaixamos. E dessas 7, só 2 não foram exortadas. Só 2 receberam só elogios. Teve uma aqui que nem elogio recebeu, né? E é muito importante a gente se atentar aqui que o Apocalipse não foi escrito para as pessoas do mundo, para qualquer pessoa não, para aquelas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem de Deus, que vão à igreja, né, que tem esse hábito de ir toda semana, todo domingo. Então é para nós isso aqui, é para nós. Então vamos ouvir, olhando pra gente, não alguém, fulano tinha que estar ouvindo isso aqui. Se você está aqui nessa manhã, essa palavra não era para fulano, essa palavra é para você. E o problema é que nós somos os piores inimigos mesmo, sabe, de nós mesmos, porque é difícil se enxergar, é difícil se avaliar, é mais fácil olhar a trave que tá no olho do outro, né, o cisco que tá no olho do outro, e não enxergar a trave que está nos nossos olhos. E nós já estamos aqui na 4ª igreja, a gente já falou de 3. Então depois, se você quiser assistir todas que a gente já falou aqui, tem todos os vídeos do Café com Fé, a gente já está aqui um pouco mais de um ano, tem todos aqui no feed, nos vídeos, tem também o canal do YouTube, depois é só me chamar aí no direct que eu auxilio vocês, tá bom? Então, a 4ª igreja, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Apocalipse
2:18. É a igreja de Tiatira. Essa é a carta mais extensa que o Senhor Jesus deixou aqui para esse tipo de servo. E é muito bacana a gente prestar atenção que o Senhor Jesus, ele usava analogias, usava situações que aconteciam há séculos passados para trazer à tona na época que estava sendo escrita. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela tem espírito e vida. Ela é o próprio Senhor Jesus. Então, ela é eterna. A palavra do Senhor Jesus, ela não fica ultrapassada. Isso está acontecendo também nos dias de hoje. Então vamos começar a ler aqui, versículo 18, tá? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então, se você for ler aqui o início das cartas, o Senhor Jesus, ele sempre se apresenta em alguma situação que aquela igreja estava vivendo ou passando, como algo supremo, maior, né? A gente falou sobre a espada na última semana, né? A espada que ele se apresentou como a espada que saía da boca dele, e tinha uma doutrina que era a lei da espada na época. Então o Senhor Jesus se apresentou como a maior espada, né? Maior do que a lei que existia na época de matar as pessoas sem ao menos ter um julgamento. E aqui nessa carta o Senhor Jesus, ele se apresenta como Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele que está em todos os lugares, aquele que esquadrinha os corações e vê tudo, conhece a nossa intenção, a minha intenção, a sua intenção. Ele sabe se eu estou aqui de coração aberto, se eu estou aqui por amor ou se eu estou aqui por interesse. Então, não adianta pra vocês passar uma imagem, né? Que menina legal, que menina gente boa, nossa, acorda cedo. Se pra Deus isso não é passado da mesma maneira, né? Porque nós vamos ser julgados conforme as nossas obras. E pra Deus não é o que a gente faz, é o que a gente é. Na verdade, é o conjunto disso. Mas, em primeiro lugar, quem somos diante dele. Então aqui ele está falando que ele tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante aos latões reluzentes, ou seja, o pé que brilha, né, que passa por cima de qualquer coisa, que tem poder sobre o inferno, que tem poder sobre o céu. Aí no versículo 19 fala: eu conheço as tuas obras. Ele sempre fala isso em todas as cartas. Eu conheço as suas obras. Jesus conhece as nossas obras. Conhece, não adianta. Hoje a gente fala muito das redes sociais, Instagram, né? E tudo que aparece, é mostrado aqui, é tudo muito lindo, somente flores, né? Fotos, casamentos felizes, enfim. Só que ele sabe do nosso íntimo, ele conhece as nossas obras, ele sabe quem nós somos atrás dessas câmeras, né? Então, eu conheço as suas obras, amor, serviço e fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, olha só, que grande reconhecimento, diferente de muitas cartas que a gente leu, né? A primeira carta de Éfeso, aquela igreja ali, ela fazia muito, tinha muitos títulos, faziam muito a obra de caridade, a obra de Deus, mas não eram para o Senhor Jesus, tinham abandonado o primeiro amor, o principal, né? Então o Senhor Jesus exortou essa igreja nesse sentido. Agora, essa igreja aqui, olha só quantas qualidades, quantos elogios. Conhece as obras, conhece o amor. Era uma igreja de muita dedicação, que amava muito o próximo, de muito serviço e de fé também. O Senhor Jesus elogiou também a fé dessa igreja, a paciência, a perseverança dessa igreja, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. A nossa vida espiritual, ela é constante. A gente não pode se acostumar com aquilo que aconteceu no passado. Às vezes você recebeu uma bênção no passado, você tem um testemunho antigo, seu testemunho tem que ser atual. E a sua condição espiritual, ela tem que crescer todos os dias.
Hoje eu não posso aceitar a minha condição espiritual de hoje a mesma de ontem. Ela tem que crescer, a nossa intimidade com Deus. Então, e automaticamente as obras também vão crescendo, né? A intimidade vai crescendo, as obras vão crescendo, a responsabilidade também vai crescendo diante de Deus, diante da fé. E entender que servo, quem é de Deus de verdade, vive para servir Ele com a sua vida, independente se tem dinheiro ou se não tem. Se tem dinheiro, servir com o dinheiro também, né? É se colocar à disposição da vida do próximo. É amar o próximo como ama a ti mesmo, né? Só que a gente tem vivido em uma época em que as pessoas amam muito a si mesmos, estão preocupados somente com os seus problemas e acham que os seus problemas são maiores do que de qualquer outra pessoa. Infelizmente, acontece muito nos tempos atuais. E aí, aqui a gente começa com um elogio. E Tiatira era uma cidade de um grande comércio. Eu tenho a explicação aqui, eu vou ler para vocês. Olha, Tiatira era rica, conhecida como um importante centro comercial. A carta ao anjo dessa igreja é a mais extensa. Ao que tudo indica, o trabalho evangelístico realizado pela igreja em Tiatira era intenso e proveitoso, muito proveitoso. Nessa carta, o Senhor Jesus se identifica como o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, o que significa que ele vê tudo e nada lhe é oculto. Esse olhar como chama de fogo ilumina até o mais profundo da alma, sendo capaz de trazer à tona os pensamentos e as intenções mais ocultas do coração. E essa igreja estava numa cidade muito rica e tinha muitos comércios lá e que tinha as doutrinas dos comerciantes. Era como sindicatos, né? Então cada um tinha as suas defesas e tinham muitos deuses ali. Cada sindicato tinha o seu deus. E as pessoas, elas adoravam esses deuses. E o que acontece no decorrer da vida? Os deuses vão mudando de quê? De nome, né? Então a gente vê muito nos dias de hoje as pessoas falarem o Deus dos motoristas, tem o Deus dos médicos também, né? Só que eu te convido a realmente pegar a palavra do Senhor Jesus e ver aonde está escrito isso aqui. Eu te encorajo, ao invés de ouvir só o que você escuta, e tem o Deus dos advogados, né? Enfim, o único que morreu por nós foi o Senhor Jesus. E o primeiro mandamento exorta, né, não adorará outros deuses. E por que a gente fala muito sobre isso, sobre Deus e sobre igreja? Porque a gente está falando das 7 cartas de Apocalipse, então não tem como fugir desse assunto, né? E então, nessa época, acontecia muito isso também. Então, tinham várias doutrinas, vários deuses. E para as pessoas dessa época, dessa cidade rica, fazer bons negócios, muitas tinham que se submeter ao que aquela doutrina dizia, né? Por exemplo, para poder prosperar aqui, eu tinha que aceitar o que aquela doutrina falava, ou aceitar comidas, por exemplo, a gente falou muito sobre isso na semana passada, sobre comidas consagradas, doutrinas, ou seja, aqui para você ganhar dinheiro, você tem que fazer isso, você tem que passar por isso. E infelizmente muitos cristãos dessa igreja aqui, dessa cidade, eles aceitavam essas doutrinas, tá? E aí, eu quero voltar aqui no início dessa carta, que traz um exemplo de uma mulher que vivia nessa cidade. Ela foi uma das primeiras convertidas de Tiatira. E ela se converteu através de uma pregação de Paulo. Isso está escrito lá em Atos 16, tá? Atos 16 está escrito no título assim: Partida para a Macedônia, Paulo em Filipos, Lídia convertida. Então, tá falando de Lídia, que foi uma das primeiras convertidas nessa cidade de Tiatira através de uma pregação de Paulo, apóstolo de Cristo. E aí até fala assim no versículo 14, tá? Isso eu tô trazendo Lídia à tona porque ela é um exemplo de cristã daquela época, tá? E uma certa mulher chamada Lídia, versículo 14, Atos 16, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia
E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, Lídia era uma empresária. Lembra que eu falei que a cidade era rica, próspera? Ela era uma vendedora de púrpura, ela tinha muitos tecidos, e era uma cidade que realmente tinha muitos bons negócios, né? Então ela era uma empresária que tinha uma boa condição financeira, e ela é um exemplo de servo, né? Ela próspera, e ela ouviu Paulo pregar sobre o Senhor Jesus, assim como vocês estão ouvindo aqui. E olha o que fala aqui. Nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, ela ouviu atentamente e imediatamente assumiu uma postura. Olha o que ela fez. E depois que foi batizada, então ela ouviu, tomou uma decisão e se batizou. Ela se batizou, ela entregou a vida para o Senhor Jesus, ela e a sua casa. Nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, olha só, ela era uma mulher próspera, empresária, ela se dispôs a convidar os servos de Deus a estarem na casa dela, ou seja, a servir também com os bens que ela tinha. E é para isso que Deus prospera uma pessoa, para que ela sirva com o dinheiro dela a Deus. Deixa que o dinheiro seja à disposição ao reino, não que ela sirva ao dinheiro, mas que esteja à disposição mesmo para a obra de Deus. Então, muitos, infelizmente, ouvem a palavra do Senhor Jesus e acham que tem tempo. Eu não vou entregar minha vida agora. O diabo, ele é o dono do tempo, né? Então, a gente não pode perder tempo quanto à nossa vida espiritual, quanto a cuidar verdadeiramente da nossa alma, da nossa salvação, porque o Senhor Jesus, ele disse que ele virá como um ladrão. A gente não tem mais tempo a perder. Muitos estão dentro da igreja, não concordam, né, com que, por exemplo, com as ofertas, não concordam que quem está lá servindo, se dedicando, viva do evangelho, que o Senhor Jesus falou. Aquele que vive para pregar a minha palavra, que viva do evangelho. E acha que aquela pessoa que tá lá, que intercede, que ora pelas madrugadas, não pode fazer uma oferta porque vai pegar o dinheiro. Ou não vou devolver o dízimo porque não sei o que vão fazer com o meu dinheiro. Mas não estão vendo com os olhos espirituais. Porque quando a gente oferta, quando a gente dizima, não é pro homem. Lembra que está escrito aqui que ele tem os olhos como chama de fogo? Ele sabe a nossa intenção. Então, se o homem o que o homem vai fazer com esse dinheiro, não importa. Você colocou no altar, aquilo se transformou em sangue. Uma oferta que se transformou em sangue. Deus vê a nossa intenção. E quantos estão na igreja há muitos anos e nem nas águas foram batizados? Então, Lídia aqui é um exemplo de uma mulher que era próspera, que ouviu a palavra, que tomou uma postura, entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se batizou e ainda quis andar e estar com aquelas pessoas, e ela quis contribuir para a obra, né? E o quanto nós estamos contribuindo para a obra de Deus? Ou será que a gente só está indo cumprir o horário ali? Tem gente que vai na igreja e às vezes vai na reunião até menos demorada, né? Vê o horário, vê qual que é a reunião que é mais curta, porque não tem muito tempo, né, para poder ficar ali, ou vai olhando pro relógio para ver que se tá acabando, né? Não vai de corpo presente, mas a mente tá lá fora. Tá nos problemas, tá na festa que vai ir depois, tá em outra situação, mas não presente para escutar a voz de Deus falar. Ou só vai para falar dos problemas, né? Eu vou aqui para colocar diante de Deus os meus problemas e que ele tem que me ajudar. Só quando tem um problema, vai lá. Peraí. Só quando tem um problema mesmo, vai lá, enfim. Ou vai para cumprir mesmo um ato religioso. Fiz a minha parte, estou bem. Então Deus tem falado muito isso com a gente. E trouxe o exemplo aqui de qualidades do tipo de cristão de Tiatira, né? Porque ele deu aqui vários elogios. Conheço o amor, conheço a perseverança,
conheço a sua dedicação e que as suas obras são Só maiores, aumentam, né, só o tempo aumentam. todo. Então, você tem que se revoltar, né? Tem que orar, meu Deus, eu não quero ser a mesma pessoa de ontem. Eu quero te servir com mais qualidade, eu quero crescer na minha fé, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu não aceito o que aconteceu lá no início da minha conversão. Não, eu quero ver a mão do Senhor hoje na minha vida. E eu quero te servir hoje também com mais qualidade. Me mostra a tua vontade, o que o Senhor quer de mim, me ensina a te agradar. Esse é o tipo de oração que agrada a Deus, não aquela oração só murmurenta, chorando, mas o meu problema, mas olha, eu tô passando, esse final de semana eu escutei uma pessoa falando comigo, a gente passa coisas, né, que a gente não merece, né, umas coisas que a gente vive, que a gente passa, uns sofrimentos, separações, sabe, nosso coração aqui fica doendo, enfim, mas Deus, ele permite porque são escolhas erradas, né? Eu ouço o Paulo Vieira falar isso e é algo que as pessoas, muita gente não tá preparado para escutar, que realmente cada um tem a vida que merece. Então tem gente que escuta isso que acha que é uma afronta, os orgulhosos, né? Mas quem é humilde observa e analisa, realmente nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, né? Quando a gente olha com a visão de humildade. E aí, vamos passar para outra parte aqui, então. A gente viu os elogios e trouxemos o exemplo aqui de Lídia, de um tipo de serva, né? E de cristã ali que se enquadra nesses elogios que o Senhor Jesus falou. E aí, no versículo 20, fala assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, o Senhor Jesus, ele trouxe aqui um exemplo de quem? De Jezabel. Alguém conhece a história de Jezabel aqui na Bíblia? Jezabel, ela era uma profetisa, filha de Etbaal, e ela prestava a doutrina de Baal. Isso, exatamente. Para o meio de Israel, porque o povo de Israel, né, sabia e tinha entendimento que era apenas um Deus, só o nosso Deus. E aí, por Acabe, negociação, né, de interesse no mundo físico, se você for analisar, né, o casamento do rei Acabe, que era o rei de Israel na época, com a profetisa, né, que se dizia profetisa Jezabel, foi um interesse político, que é o que a gente vê muito hoje em dia, né, interesses políticos, alianças políticas acontecendo. E na época, Acabe, aos olhos físicos, as pessoas falaram: nossa, Acabe, você fez a melhor escolha, casou com Jezabel, e nos olhos físicos era bela, e além de tudo, a família de Jezabel era de um poder bélico, né, um poder de guerra muito forte, aonde era o comando do pai de Jezabel. Então, no mundo físico, falava: opa, agora eu tenho um grande aliado para confrontar aquelas pessoas que me querem mal, aquelas pessoas que desejam entrar em Israel. No mundo físico, foi uma estratégia. Acabe, ele era um representante de Deus, né? Ele era o rei. Ele era o rei na época, fisicamente, mas não... E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente fala, né? Não, eu sou de Deus, enfim, tô no caminho certo. Só que mesmo aqueles que são batizados com o Espírito Santo, se não tomar cuidado, ouvem a voz sutil do mal e agem conforme o seu coração, aquilo que acha que é certo, né? E não aquilo que Deus orientou, não aquilo que Deus mandou. Então, Acabe, ele estava... a gente percebe que realmente ele estava movido ao físico, ao financeiro, né? Pelo que o Web está contando aqui. Fez essa aliança política, achou que estava arrasando. Pô, vou casar com ela, uma mulher linda, maravilhosa. E ainda vê os poderes juntos, né? Os benefícios juntos. Não vai ter guerra, né? Mas isso olhando no mundo físico, porque no mundo espiritual, ele trouxe as idolatrias, né? Que Jezabel era considerada profetisa de Baal. E ele trouxe para dentro de Israel, para o povo de Israel, a mesma coisa de trazer para dentro da igreja a idolatria. Porque Deus falou: não tem como servir a dois senhores. Quem era Baal, né, gente? Explicando aqui, Baal era o deus da fertilidade.
era o Deus que mandava chuva, era o Deus que mandava... Eles, né? Então, era o Deus que se dizia mandar chuva, o Deus que prosperava, né? À toa que o Senhor Jesus, ele fala, não podemos servir a Deus e a Baal, né? Que é o Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade. Tanto que na época, não sei se vocês já ouviram falar sobre Elias, né? Como era o Deus que mandava chuva, Elias determinou que não choveria ali naquele lugar e realmente ficou ali muitos anos sem vir a chuva. E aí a gente viu que Deus de verdade é só o Senhor Jesus, é só o nosso Deus. Ele que tem o poder, né, sobre o céu, sobre a terra. E não um Deus feito por mãos humanas, que acontece muito nos dias de hoje de forma sutil. As pessoas falam que não adoram, só pedem para interceder. Mas na palavra não está escrito. Se você for ler, eu te desafio a pegar um versículo aqui que está escrito que a gente tem que adorar ao Deus do motorista, ao Deus do médico, ao Deus do como é que fala? Do advogado, ao Deus do sol, ao Deus da lua, enfim, quantos nomes, quantos títulos. E só muda a estratégia, né? Não para isso. E realmente, gente, e o que acontece? Jezabel trouxe ali para Israel essa doutrina, né? Então, fez o quê? A cidade se prostituir. E é por isso que está escrito aqui, ó. Mas algumas poucas coisas tenham contra ti. Que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, que se diz. Então, muitos dizem que tem Deus disso, Deus daquilo. Dizem. Mas se tiver, não tá escrito aqui. Dizem, não tá escrito. Mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam sacrifícios da idolatria. A fornicação também era um termo usado para prostituição espiritual. E as pessoas estavam se prostituindo ali nessa ocasião espiritual, que era realmente tolerar. O que o Senhor Jesus ele tá repreendendo aqui? A tolerância. Você é cristão, mas você tolera a mentira. Você é cristão, mas você tolera essa condição. Por quê? Mas tá todo mundo fazendo. Para sobreviver aqui, eu tenho que fazer. Convém naquele momento. E é isso que muitas das vezes acontece. Não, aqui ó, pra você trabalhar nessa empresa, você vai ter que mentir. Não, você vai ter que sonegar o imposto. Você vai ter que fazer algo que não provém de Deus. Vai ter que entrar na corrupção. Exato, igual na política. Ou em qualquer outro tipo de ambiente. Se você tem que fugir dos princípios de Deus, isso já é uma prostituição espiritual. Já é uma traição ao Senhor Jesus. Então isso é muito claro. Ele deixou muito claro aqui na palavra sobre fornicação e como de sacrifício de idolatria. É aquilo que você foge da presença de Deus, foge dos mandamentos de Cristo por causa de alguma necessidade física. E a gente pode ver também sobre tolerar, né, o pecado, aceitar o pecado em todos os sentidos, ter coragem. Às vezes, infelizmente, existem muitos lugares que pregam a palavra de Deus, mas não falam a verdade, né? Tem medo de estar aqui, por exemplo, a gente está aqui numa live, eu não tenho medo de perder seguidor por falar com você que a gente não deve adorar outros deuses. É só você pegar a palavra e aí é você com Deus. Se eu vou perder seguidor, depois eu vou me ter com ele, porque eu vou ser cobrada dele. É melhor perder seguidores do que perder a presença de Deus. Você não falou a verdade, ainda que acreditem ou não. Quem for para acreditar, Deus vai convencer aqui, né? Não somos nós que estamos aqui não estamos ganhando nada para estar aqui falando e nem queremos plantar semente de discórdia. A gente só está falando o que está escrito aqui e o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Então, infelizmente, muitas pessoas não têm a ousadia de falar a verdade sobre a fé, sobre as doutrinas, sobre o que realmente agrada e desagrada a Deus, mas só falam do lado bom, da prosperidade, das bênçãos, do amor de Deus, e Ele é tudo isso, né? Ele quer que você seja próspero, Ele quer que você seja rica de alma e também seja próspero no financeiro. Mas, infelizmente, é por isso que ele fala que é mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque muitas pessoas se corrompem. E era o que estava acontecendo com os cristãos dessa época. Eram pessoas ali de dentro da igreja. Não estamos falando de pessoas do mundo, não.
Não estamos falando dessas pessoas, estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja. A exortação é para nós, né, que nos dizemos cristãos. Então, infelizmente, pessoas que tinham paciência, tinham fé, amavam o próximo, mas que estavam se corrompendo porque não estavam se posicionando. Então, às vezes é melhor você perder um contrato. Outro dia teve uma pessoa que perguntou aqui, falou para mim, mas e no caso dos advogados, como a gente faz? Porque o advogado tem que mentir. Vai ter que perder o contrato, porque não está escrito aqui um adendo. Adendo aos advogados. Eles podem mentir. Não. Adendo a ninguém. Adendo a ninguém. Né? É só para não falar que é só o advogado, alguma coisa. Não, adendo a ninguém. Não, eu trouxe um exemplo de alguém que me perguntou aqui, mas é qualquer tipo mesmo de mentira, enfim, de apego. As pessoas deixam a fé. Mas esse exemplo é interessante, né? Vamos trazer então um advogado aqui. Aqui tá mostrando o exemplo da igreja de Tiatira. Esse é um exemplo clássico. Aí entra lá uma grande oportunidade de negócio, mas aqui, essa pessoa matou. Só que você vai falar que ela não matou, para ela não ser presa. A gente vai criar um álibi aqui para ela não ser presa. Um exemplo. E aí a pessoa se perde nesse sentido. Vamos trazer um exemplo nosso, né? Vamos trazer um exemplo nosso, tá? Que tudo que Deus está falando aqui serve pra gente, em primeiro lugar. Então a gente não tá aqui pra falar porque tanto que quando eu e ele, a gente tava meditando, preparando a palavra, Deus falou tanto com a gente. Eu falei, nossa, até arrepio. Eu falei, meu Deus, mesmo. Nós temos que vigiar. Corpo de molho todo. Obrigada por essa palavra. Então, em primeiro lugar, ela vem pra gente. Então, nós, quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, uma das primeiras coisas que ele nos exortou foi quanto a isso, a corrupção, né? A gente sonegava imposto, a gente tinha máquinas de cartão que sonegava imposto. Então, a primeira coisa que ele incomodou dentro de nós, na época, quando a gente tinha loja, e quem tá aqui não me conhece, tem a minha história aqui nos destaques, depois a gente vai falar sobre isso. Eu gosto sempre de nos colocar como exemplo. Então a gente abriu mão de tudo isso, a gente abandonou todas essas máquinas e nós fomos taxados como tolos, bobos. E aí, a mesma coisa que aconteceu na época acontece nos dias de hoje. Falaram assim com a gente, mas todo mundo faz isso. E é isso que Deus está exortando. Vocês não são todo mundo, né? E ainda falava assim, né? O governo rouba de todo mundo, você só tá tirando do governo. Eu escutei muito isso. Os bancos roubam de todo mundo, né? Então vamos fazer igual. O governo, e aí as desculpas e justificativas, né? Que o próprio diabo lança na cabeça das pessoas de hoje em dia, e já fez com a gente já, para ter aquela desculpa de estar fazendo o que não convém e o que não está escrito na palavra de Deus. Isso, exatamente. E por que a gente está trazendo nosso exemplo? Porque nós tivemos que abrir mão de muita coisa para poder servir a Deus e entregar a nossa vida. E assim é com aquele que se diz cristão. Porque a gente precisa ser purificado, ser limpo para estar na presença do grande rei. Então, o que mais que a gente aprende aqui, né? Além dessa primeira exortação aqui, o elogio, a exortação, sobre o exemplo de Acabe, já que o Senhor Jesus trouxe Jezabel. Jezabel, ela viveu em épocas passadas e Deus trouxe à tona nessa época dessa igreja porque estava se repetindo aquela cultura, né? Então as pessoas, às vezes, por medo de Jezabel ali, elas se sujeitavam a comer comidas sacrificadas para poder ficar bem com ela e se diziam cristãs, e isso acontece nos dias de hoje, né? Então, às vezes, como o Everton falou, uma empresa, olha, você precisa fazer isso, você precisa mentir para isso. Poxa, eu preciso desse sustento, Deus entende. Eu preciso ganhar esse dinheiro, eu dependo dessa empresa aqui, então eu vou ter que me sujeitar a isso. Então é isso, esse tipo de tolerância que Deus, ele está repreendendo. E olha que a gente não está vivendo nos piores dias, porque ainda vai vir, para quem lê Apocalipse, tem a marca da besta ainda, né? Que quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar e nem vender. Aí sim que a gente vai ver quem são os verdadeiros cristãos, né? Quem não tiver a marca da besta, o que está escrito aqui, porque se você acredita nos Salmos, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece, no Salmo 91, você tem que acreditar também, porque não tem livro aqui à parte. Tem que acreditar no que nas profecias que estão escritas aqui também em Apocalipse. Só que a gente se apega ao melhor da Bíblia, né? Quanto o melhor é aquilo que nos ensina. Quanto melhor é aquilo que nos corta, nos aquebranta de dentro para fora. Porque se não houver essa purificação, não há transformação real e verdadeira, né? Então vamos continuar aqui.
e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, que é aquela prostituição. Na época ali, por conta das negociações e tudo aquilo que a gente já trouxe de exemplo aqui. E não se arrependeu. Então, o Senhor Jesus, ele nos dá oportunidade, né? E é aquilo que eu falei, a gente não tem tempo para poder perder. O diabo é o dono do tempo. Então, ele faz você achar que tem tempo para isso. Muitas pessoas conhecem a palavra, mas tem o coração endurecido, não tá na hora, eu ainda vou entregar minha vida para o Senhor Jesus. Muitas se entregam pela emoção, né? Apegados pela emoção, pelo choro, pela necessidade ali, por precisar de algo. Muitos vão à presença de Deus porque precisam ser abençoados no casamento, que precisam de um bom emprego, que precisam da transformação do filho, mas não vão pela própria transformação. Porque como a gente pode pedir a Deus para transformar a vida de alguém, se quem precisa de transformação somos nós? Porque ele mesmo deixa o exemplo aqui, fazei com as pessoas aquilo que você quer que faça para você. Seja você esse exemplo, seja você essa luz, porque não se pode esconder uma candeia debaixo da mesa. A luz, ela vai se espalhar por toda a casa. Então, quem é luz influencia, não é influenciado. Quem é luz espalha isso aonde chega. Tem pessoas, eu não sou verdadeiramente, estou falando com vocês de coração, sou nada, não sou ninguém, tenho muito que melhorar ainda, muito que aprender, mas todos os dias eu não tô aqui pra me promover, não gosto de elogios, verdadeiramente, eu tomo muito cuidado com elogios, mas eu recebo muitas mensagens de pessoas falando, nossa, mãe, eu vejo Deus em você, eu vejo em uma luz diferente, eu vejo uma postura diferente, eu quero servir esse Deus. Me ensina como? Me ensina como? Ou seja, a gente não precisa falar para as pessoas que nós somos de Deus, né? A gente precisa ficar se promovendo. As pessoas conseguem ver e elas querem andar pelo mesmo caminho. E é assim que Deus quer trabalhar em nós, dentro da nossa casa, com a nossa família, em qualquer lugar, né? Que sejamos esse exemplo. E não é o falar, é o exemplo, como a Mayara falou, e são os frutos. É a mesma coisa de uma árvore, é os frutos dela que nós vamos dizer. O que é aquela árvore? Se ela dá frutos, se o fruto dela é um morango, nós vamos ver claramente os frutos saindo. Então essa é a grande importância. E a Cris estava perguntando aqui, nós estamos em Apocalipse 2:18, que é a carta de Tiatira, tá? Exatamente. Outro adendo aqui sobre o rei Acabe. Você que é solteiro, você que é solteira aqui. Isso é importante. Muito importante. Não case com uma pessoa, você que se diz cristã, tá? Você que tá aqui, que se diz cristã, que se diz da fé. E ainda não casou, ainda não casou, né? Isso. Não case com alguém que não é da fé. É muito mais fácil essa pessoa te levar pro lado dela do que você levar ela pra fé, né? Então, a gente primeiro vê os defeitos das pessoas para depois ver a qualidade, porque às vezes a gente no relacionamento primeiro olha as qualidades, aí depois que casa que vai ver os defeitos. Claro que é um aprendizado, a gente vai conhecendo, mas um mau casamento pode te custar a salvação da sua alma. Então preserva a sua alma. Porque olha o que aconteceu com Acabe, né? Acabe era o rei de Israel. Então ele se casou com uma mulher bonita que tinha muito poder, achando que estava fazendo uma boa aliança política, que não ia acontecer ali conflito entre os dois reinos, né? E estava achando que estava arrasando e ainda viu o lado físico do financeiro, a prosperidade da cidade. Então ele não corrompeu só ele mesmo, né? Ele corrompeu a cidade toda através dessa atitude, porque ela levou ali para aquela cidade as doutrinas de Baal, daquele Deus. Ela conseguiu fazer com que aquelas pessoas e o próprio Acabe cultuasse aquele Deus, e ele destruiu a sua vida, destruiu a sua alma e também todo aquele reino. E foi uma imposição na época, né? Na época, só para vocês terem uma ideia, como Elias profetizou e assim aconteceu conforme o próprio Deus deu poder a Elias naquele momento, que não teve água, então teve escassez de comida, porque sem a água, o alimento não nascia da terra. E aí só quem fosse ao templo de Baal adorar ele que recebia comida. E aí pega no mesmo exemplo de comprar e vender, que vai acontecer aqui em Apocalipse mais à frente um pouco na palavra, aconteceu nessa época.
Porque a única diferença não era quem podia comprar e vender, era quem adorasse, que é a mesma coisa que o diabo vai fazer, né? Que essa parte do 666, vamos dizer, o símbolo da besta, que é uma forma de adoração que ele simboliza que você vai ser dele, a mesma coisa aconteceu na época. As pessoas eram forçadas a adorar Baal para receber alimento. Então isso é um retrato que nós temos que vigiar o corpo, a alma, em todos os sentidos. A gente já falou também sobre a importância que a gente falou semana passada, né? De você, a mesa é o lugar mais sagrado, né? O Senhor Jesus, ele sentou à mesa ali com os discípulos, partiu o pão, o corpo, o sangue. Então, a mesa é um lugar, independente de onde você está, comece a criar o hábito de consagrar o seu alimento a ele, sabe? Se Deus vê que você lembra dele nos detalhes, ele vai lembrar de você nos detalhes. Ao sair de casa, ao levantar, ao dormir, ao sair para trabalhar, convida ele para ir na academia com você, convida ele para ir no salão com você, convida ele para ir no carro com você, e desenvolva esse hábito de consagrar a sua comida. Coloque, sabe como que eu fazia? E faço toda vez que eu quero desenvolver esses hábitos de fé, eu coloco o despertador para tocar em determinados horários. Então, próximo do almoço, coloca para despertar, para você criar esse hábito do café. Independente de onde você está, levanta para o alto, consagra. É rápida a oração, né? Fala, meu Deus, eu consagro ao Senhor, eu ofereço esse alimento ao Senhor, porque Ele falou que tudo que fosse consagrado em nome dEle se tornaria santo. Então, a gente usa a fé para tudo nesse sentido. A gente consagra uma água e toma ela como se fosse o nosso remédio da alma. A gente consagra a comida, Deus coloca. E a gente vê isso muito nos lugares que a gente vai, às vezes festas ali, aniversários, as pessoas já começam a comer e não consagram. Então, assim, isso é fé, tá? É algo que vai te afastar ali da presença de Deus? Não, mas é algo que vai te aproximar mais, se você cuidar desse detalhe, né? Então, coloca pra despertar o seu celular. Às vezes as pessoas olham pra gente, assim, quando a gente tá no restaurante, falando, nossa, mas, né? É porque é algo que a gente não vê. Então, é um hábito que eu realmente indico muito vocês começarem a desenvolver, né? Coloca ali o celular para despertar. E são detalhes que Deus vai avaliando e vale a pena. Vamos continuar aqui, tá? Então, versículo 22. Eis que a porém numa cama. Ele falou, dei tempo para vocês arrepender da sua fornicação, da sua prostituição, de aceitar, né, essas doutrinas, de suportar o pecado, e vocês não estão se arrependendo. Ou seja, eu tô dando oportunidade no Café com Fé aqui, eu tô falando pra você, larga o vício, larga a mentira, larga a corrupção, né? Larga o adultério também físico em relação ao casamento, larga a fornicação também em relação ao sexo antes do casamento. Abandona isso, porque é melhor você entrar no reino dos céus faltando algo que você acha que está faltando, do que ir para o inferno com o corpo inteiro. O próprio Senhor Jesus fala, se a sua mão te faz pecar, arranca ela. Se o seu braço te faz pecar, arranca ele. Isso ele tá, se o seu olho te faz pecar, arranca. Mas ele tá falando isso, não é para pegar o olho e arrancar. Ele trouxe essa analogia. Oi, voltou? Voltou. Então, voltou. Então, é melhor você abrir mão disso, servir de chacota para as pessoas, mas me agradar e entrar no reino dos céus, do que você ir pro reino do inferno agradando as pessoas. Porque que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, e perder a nossa salvação, né? Então, eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Então a gente tá vendo um Deus de justiça aqui. Às vezes a gente se apega só às promessas, mas a gente tá vendo um Deus justo aqui. Ele tá avisando, ele tá dando chance, ele tá dando oportunidade. Então quem não tá ouvindo, né? À toa que ele fala, quem tem ouvidos, ouça. Então, quem não quiser ouvir, ele falou que vai colocar, nesse sentido aqui, essa analogia que ele trouxe, que Jezabel, ela era uma mulher que também se prostituía com homens, enfim. Eis que porei você numa cama, ou seja, num leito de dor. E não tem nada pior, né, do que estar num leito de dor. Ainda que você não seja a enfermidade física, né, a doença física, mas tem vários outros leitos, né, que as pessoas passam, infelizmente, e que Deus permite. Porque tem gente que tem que chegar no fundo do poço para reconhecer a Deus. Então, às vezes, ele está nos ensinando. Quando ele permite as tribulações, quando ele permite a dificuldade, como ele permitiu a pandemia, vocês acham que ele não permitiu? Só aconteceu porque ele não permitiu, né? E às vezes a gente ficava orando, meu Deus, faz essa pandemia acabar, Mas eu nem orava dessa maneira, porque se ele permitiu, era porque ele estava querendo ensinar. E muitos, né, no mundo espiritual foram aos nossos olhos antes da época
Mas Deus sabe porque Ele permitiu essas pessoas irem, muitas delas, né? Muitas, irem antes da época. Foi até para preservar a salvação, porque pode ser que se fosse lá na frente, não seriam salvas. Então, as coisas de Deus a gente não se explica, né? E quantas pessoas também não passaram a olhar para Deus novamente pelo momento do aperto, passaram a né? amar o próximo, né? Dar mais valor à família. Exato. Mudou os pensamentos que antes não tinha tempo. Não tinha tempo para família, não tinha tempo para conversar com Deus. E tem algumas situações que acontecem, realmente Deus permite para isso, para acordar as pessoas para Ele. Infelizmente, os fracos na fé, né, entraram em uma crise de ansiedade, entraram numa depressão, que é um mal espiritual. Inclusive, se tem alguém aqui com depressão, quiser mandar mensagem pra gente no direct, a gente fez uma live especial sobre depressão e a gente também tá à disposição para poder ajudar. Depressão é um mal espiritual, tá? Tomem cuidado com esse engano, porque Deus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E essa vida com abundância é na alma, a alegria, o gozo, os frutos do Espírito Santo é a paz, é o amor, é a beniguidade. Então não condiz com os frutos do Espírito Santo, por exemplo, sintomas de depressão. Então, não tem o Espírito Santo ali. Tem o Espírito Santo ao redor, tentando ajudar. Tem o Espírito Santo orientando. Olha, faz isso, não fica assim, falando, usando pessoas. Mas dentro da pessoa não tem. Infelizmente, ali tem um mal agindo, né? Tanto que o remédio não cura a depressão. Ele só apazigua mesmo. Deixa a pessoa naquele estado ali de, né, vamos deixar isso passar, enfim. Mas se vocês quiserem, manda aqui. A gente faz outra live de depressão também, tá? Não, vamos fazer outra live de depressão. Vocês que mandam aqui, o Senhor Jesus, no caso, em primeiro lugar, mas que Ele use a boca de vocês, se vocês quiserem. E a gente sabe que é o mal do século, né? A depressão, infelizmente. Então, eis que porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, Deus está nos dando a oportunidade de arrependimento. Versículo 23. E destruirei com morte a seus filhos. Infelizmente, muitos vieram frutos de corrupção, né? Naquela época, muitos filhos vieram frutos de corrupção. E o filho é algo que nós, se eu quiser ter filho, eu vou ter, né? Então, é o homem que produz. Deus deu a dádiva à mulher o dom de ser mãe, mas a gente tem filho se quiser, né? Se eu quiser ter filho com ele, enfim, até pela fé mesmo, né, gente? Tem gente que infelizmente não pode ter filho, só que eu acredito no poder da fé. Independente de poder ou não, se quiser e se for da vontade de Deus, essa pessoa vai ter. Então, instruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. Ele é aquele que nos sonda das nossas entranhas mesmo, do mais íntimo da alma. Ele conhece os nossos pensamentos, conhece a nossa intenção. Não tem como mentir para Deus. A gente consegue mentir para qualquer pessoa, mas para Deus não. E darei a cada um de vós, olha aqui Jesus falando pra gente, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, aqui fica muito claro, né, que não somos salvos só pela graça. Deus, mas é por meio da fé. A graça não é de graça. Então, a graça de Deus nos basta, mas ela é conquistada por meio do quê? Da fé. Do agir a fé, da obediência, exatamente, da fidelidade, né? Da gente realmente viver o que está escrito aqui. Ser fiel a Ele nos detalhes. E eu vou falar com vocês do fundo da alma. Se receber o Espírito Santo nem é difícil, não. Manter Ele que é realmente difícil, né? Andar com Deus não é uma tarefa fácil. Não é fácil. É à toa que Ele fala que, infelizmente, são poucos que vão entrar pela porta estreita. Poucos. O Senhor Jesus falou poucos. Ele que falou poucos. Isso me dá um temor. Eu não sei em vocês. Mas pra mim me dá um temor de poucos, né? Será que nós estamos no meio desses poucos? Como que Ele nos enxerga? Como que Ele nos vê? E a gente tem que pedir isso pra Ele também. Meu Deus, me ensina a me enxergar como o Senhor me enxerga. Me ensina a ver os meus defeitos, as minhas falhas. Me mostra onde eu tenho errado. Eu preciso me enxergar. Deus gosta quando a gente pede nos detalhes. Ele sabe que a gente precisa se enxergar. Mas quando Ele tá falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Então é como se eu estivesse abrindo. Deus, me ensina, me mostra. Quebra o meu orgulho. Se eu sou orgulhosa, me mostra. Me deixa ver
Me mostra o que eu preciso fazer para te agradar, para ter vida com o Senhor. Então isso mostra o que é humildade. Poxa, eu não tô vendo os meus erros, mas eu quero enxergar, eu quero ver. Só que tem aqueles que já falam, não, eu já tô bem, eu já faço tudo, eu sou de Deus, eu sou da igreja tal. E só um adendo sobre abrir a porta. O abrir a porta é um detalhe muito importante. Aí vem a parte emocional, né? Ai, me entrega ao Senhor, abro meu coração a Ti. E não funciona dessa forma. O abrir a porta que ele fala é a gente literalmente limpar a casa para ele entrar. É limpar se a gente ama mais um filho, se ama mais um pai, a mãe, o marido, se ama o dinheiro, é um bem material. É limpar-se de tudo desse mundo para ele ser o primeiro. Ele tem que, quando ele fala em abrir a porta para ele, ele vai entrar com a seguinte situação: é realmente se renunciar e se entregar completamente, corpo, alma, espírito, pensamento, em tudo. Ele vai ser o seu GPS a partir do momento que você toma a decisão, porque não importa, o importante é a chegada, não é? Igual o GPS, quando você coloca o destino, você quer chegar em algum lugar. Então, no reino de Deus, que é o mais importante, então você vai colocar no GPS, o GPS é o próprio Cristo, e falar: meu Pai, eu quero chegar no reino de Deus. Não importa como vai ser, mas agora o Senhor que vai dirigir a minha vida, o Senhor que vai me direcionar. Se é para ir para a direita, eu vou para a direita, é para frente, é para frente. Mas aí sim, tem que deixar seu GPS de verdade. Aí ele entra e toma posse do seu ser, dos seus pensamentos, e aí ele vai te dar a sabedoria divina dele e tudo muda, a sua história muda. De nós todos, né? Nós precisamos e dependemos totalmente de Cristo. No versículo 24 fala assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecerão, como dizem, as profundezas de Satanás. Então tem gente que fala assim, né? Eu preciso viver o mundo primeiro, conhecer o mundo para depois entregar minha vida para Jesus, né? A maioria das pessoas passam por isso, depois entregam a vida para Jesus. Então, por que eu vou fazer isso agora, né? Então, tem gente que acha que precisa realmente conhecer as profundezas de Satanás, aquele que não acredita no mal. O Senhor Jesus está falando aqui, Satanás, né? Ele que tá nos alertando quanto a isso. E aí tem aquele detalhe, né? Não, eu tô muito novo. E mais pra frente eu vou entregar minha vida assim para Jesus. Ainda não é a hora. Eu não curti ainda direito. Não, eu tenho tanta coisa para me fazer. E aí é o próprio Satanás ganhando tempo na mente da pessoa, porque a gente não sabe, igual o Senhor Jesus já falou, ele pode vir como ladrão, e aí? Se a gente não tiver salvo no momento da morte, nós vamos sofrer a segunda morte. Então, os detalhes que Satanás age. Muitas das vezes ele fala: não, mas você está em plena juventude. Imagina, você vai abrir mão de tudo. E aí é uma das estratégias do mal para enganar e ganhar tempo, né, das pessoas. Nem só a juventude, né? As pessoas acham que vida com Deus é uma vida de prisão. Mas na verdade, escravos são eles que não conseguem abrir mão dos seus desejos, abrir mão do vício, abrir mão de pessoas. Tem pessoas que infelizmente perdem pessoas e a vida acabou. Acabou, porque não tem o próprio Deus como centro. Porque quem tem ele não precisa de mais nada. O resto é acrescentado. Então o versículo que fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que você entende quanto a esse versículo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. O que nós entendemos sobre isso? Só que a gente busca as outras coisas primeiro, né? Primeiro a gente busca as conquistas e às vezes a gente... Então Deus falou muito com a gente também nessa palavra, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo do trabalho, com o tempo para tudo, para todos. A gente abre mão da própria vida pelos outros, pelo trabalho, pela família e nós. E acha que tá fazendo um bem e danado, né? A nossa intimidade com Deus. E a nossa intimidade com Ele, exatamente aquilo que Ele fala. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A primeira carta foi isso. A primeira carta de Éfeso foi isso. Você faz muito, né? Você faz muita caridade, você ajuda o próximo, você tem coragem de dar a sua vida pelo próximo. Mas não é isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente ame o próximo como a nós mesmos. E a gente deixa de buscar pra nós, deixa de entrar pro quarto, como ele fala: entre pra porta do seu quarto, fecha a porta. Vamos ter intimidade ali pra você adorar a Deus.
Quanto tempo tem que você foi pro seu quarto, dobrou o joelho e só agradeceu, só adorou, só exaltou, só pediu coisas espirituais, né? Então vamos dar tempo ainda de continuar, dá tempo ainda de começar a fazer isso. E aí ele continua falando isso aqui, ó. Mas eu vos digo que aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, não conheceram as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, ou seja, mais sofrimento. Mas o que tendes, olha o que o Senhor Jesus fala para aqueles que se dizem cristãos, mas o que tendes, o que você tem, reteio até que eu venha. Então guarde a fé, guarde a boa consciência, né? Guarde tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado, doa a quem doer, passe infelizmente a agradar alguém ou não. É melhor a gente guardar isso em todos os sentidos do que se preocupar em agradar aos outros, né? E ao que vencer, não estamos garantidos ainda, porque ele tá falando, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, as minhas palavras, nós estamos guardando a palavra dele, nós estamos colocando em prática aquilo que ele tem nos orientado. Quem tá aqui no Café com Fé já há muito tempo, o que tem mudado na sua vida depois de que você começou a ouvir a palavra do Senhor Jesus? E eu não tô falando de bens financeiros, o que tem mudado dentro de você? E é porque quando a gente entrega a vida para Deus, ele coloca para fora a nossa melhor versão. Ele nos faz enxergar quem verdadeiramente nós somos. Não é que nós não nos transformamos em outras pessoas, não. Porque realmente vem à tona a nossa verdadeira identidade, aquela que ele nos deu no início de tudo, né? E até mesmo uma reflexão que eu quero trazer é o seguinte: num relacionamento, você hoje, com seu marido, né, ou se tiver homens aqui, esposa, você aceita que a pessoa te traia? Você aceita que ela minta pra você? Você aceita que ela faça algo que não é dos princípios que você prega na sua casa? Então, da mesma forma, vamos imaginar como Jesus vê a todos nós. Ele tem que aceitar a gente dar uma escapada, mentir um pouquinho. É uma reflexão que eu convido a todos a fazer, e eu estou fazendo aqui agora, e a Mayara, eu tenho certeza que está fazendo também, a Mai. Nós temos que refletir isso todos os dias. Se nós, seres humanos, que não somos nada perante a Cristo, não aceitamos a traição do próximo, a mentirinha, mas a mentirinha foi para não dar nenhum problema. Nós não aceitamos porque que o Deus vivo, rei, majestoso, grandioso, ele tem que aceitar as nossas escapulidas. Então, essa reflexão é muito séria. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão do apego das coisas. Eu vou até colocar aqui daqui a pouco um versículo rapidinho pra gente finalizar. Deixa eu terminar aqui, eu vou falar sobre isso. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã, ao que vencer. Quem tem ouvidos, quando ele fala isso, quem tem ouvidos, todo mundo tem, né? Mas ele tá falando quem tem ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ele nos elogiou, ele exortou e ele alertou. E é isso que ele tenta fazer o tempo inteiro quanto à salvação da nossa alma. E o que nós temos preparado quanto à salvação da nossa alma? Ou a gente está achando que simplesmente a eternidade já está garantida porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Não, ele morreu na cruz por nós para nos dar essa oportunidade de arrependimento e de entrega para ele. Ele para nos dar essa garantia que está disponível. Nos deu essa disponibilidade, porque antes estava todo mundo condenado. Agora não. Agora tem a oportunidade de a gente não ser condenado. Só que o que nós estamos fazendo para não sermos condenados? Infelizmente tem sido pregado por aí só o Deus de amor. E a gente vem com muita coragem aqui falar que se você não vigiar, sua salvação não está garantida. Porque ele está falando aqui que é o que vencer. É ao que vencer, é o que guardar a palavra. Porque ele falou que aquele que verdadeiramente ama ele é aquele que obedece a palavra. Está lá em João 14. Os que me amam, porque falar que ama Jesus é fácil.
mas mostrar que ama ele, aí... Os frutos, né? E aí, e quais são os frutos que nós estamos dando pro reino? Que ainda tem esse detalhe, né? Que tem as pessoas que alcançam o batismo com o Espírito Santo, mas e os frutos? Quanto a gente está se colocando à disposição dele verdadeiramente? Então fica essa reflexão aí pra gente, né? E nunca entrar na zona de conforto falando, eu já faço muito. Já faço muito, exatamente. Tem que tomar muito cuidado. Eu tenho muita fé. Deus me curou um dia, então ele é comigo. Um dia eu conheço uma pessoa próxima, que ela começou a andar tentou se libertar, e aí ela sentiu como um grande sinal, ela sentiu nojo do cigarro. Sentiu nojo do cigarro e abandonou o cigarro e não fuma até hoje, até então. E já acha que aquilo ali, pronto, é a obra majestosa de Deus. Será que é só realmente tirar um vício de um cigarro, que é ver Deus na nossa vida? E aí, será que essa pessoa continua vivendo do jeito que quer, que tá sofrendo, tá comendo pão que o diabo amassou? Não, mas Deus me curou do cigarro, ou seja, ele é comigo. Ele é com a gente, mas a gente é com ele. Aí que tá a diferença. Porque tem que ter uma parceria. O que adianta ele ser conosco e nós não sermos? Se não tiver acordo entre eu e ele, a gente não vai dar certo. Não tem relacionamento, não tem casamento. E casamento com Deus é a mesma coisa. E aqui, pra gente finalizar, Jesus deixa lá em Mateus 6. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Não existe outros senhores. Não existe outros senhores. Só ele. Só ele, gente. Só ele. E sabe o que é o mais interessante quando fala não tem como servir a 2 senhores? Você está sendo específico. Então, se está servindo um, está servindo um. Se não está servindo a Deus, está servindo ao diabo. Então não tem como fugir. Ou vai servir a Deus ou vai servir ao diabo. Ele não fala que tem opção, tem opção de você não servir ninguém. Não tem como. E aí, olha o que está escrito aqui. Infelizmente, um dos maiores deuses nesse mundo é o dinheiro, sabe? Tenho visto tanta coisa, brigas por conta de bens materiais, por conta de conquistas materiais, apegos a conquistas. Eu vejo pessoas chorando porque é o sonho de conquistar isso, conquistar aquilo. Mas é aquilo que ele está falando aqui, ó. Não pode servir a 2 senhores, né? A gente não pode colocar os bens físicos. Ele falou, se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida, nós somos os homens e as pessoas mais miseráveis dessa terra. Nossa esperança não pode ser só naquilo que a gente pode palpar, tem que ser na eternidade. E aí o que ele fala aqui? Ou se dedicará a um ou desprezará o outro, como o Everton explicou. Vocês não podem servir, entendo, ele não tá falando que você não pode ser próspera, né? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir ao dinheiro. O dinheiro tem que estar à disposição do reino, servir ao reino. Se ele te der prosperidade, é o que ele está falando outro dia. Nós devolvemos o dízimo para Deus, né? Isso é um detalhe muito importante, porque fala de aliança de sangue, de fidelidade. Então, uma pessoa que ela tem até uma boa condição perguntou a gente, nossa, mas vocês devolvem o dízimo? E se um dia vocês ganharem 1 milhão, vocês vão devolver 100 mil? Mas se eu tenho fé para devolver 10, se eu tenho fé para devolver 10, que tipo de servo eu sou para não devolver 100 mil? Porque não é nosso, é emprestado. Então, é isso que Jesus ele exortou. Isso foi um dos detalhes da prostituição das pessoas que eram cristãs e que infelizmente estavam se corrompendo por conta de tolerar o pecado e tolerar essas doutrinas, que é o apego, às vezes se afastar mesmo de Deus por conta do dinheiro, né? E é isso, gente. Vocês estão muito caladinhos. Espero que Deus tenha falado aqui com vocês, como falou muito com a gente nessa manhã. A gente vai deixar salva essa live. Quem quiser fazer alguma pergunta antes da gente sair. E quem quiser chamar a gente também no direct, nós tem o canal do Telegram, canal de fé. E terça que vem convido a todos que vai ter a carta de Sardes. Terça-feira, 6h59 da manhã. Não perca o próximo episódio. É isso aí. Não perca o próximo episódio. Convida mais pessoas. Vai ficar salvo aqui. Compartilha essa live. Se vocês quiserem live também depois de depressão novamente. Ou quem quiser assistir
aqui a gente já fez, me chama, mãe, me dá aqui, eu quero assistir, eu quero compartilhar com alguém. E a gente manda pra vocês o link, tá bom? Manda o link. E deixe ser usado por Deus. E contribua pro reino, né? Para levar pessoas pro reino de Deus. Então, da forma que Deus quiser te usar, permita-se usar por Ele. Né? Se é para encaminhar a live, para indicar para alguém. Porque o importante é a palavra de Deus chegar nas almas que estão necessitadas e sofrendo. Exatamente. E vocês não estão aqui por acaso. Eu tenho certeza que cada pessoa que chega nesse Instagram, através do anúncio, enfim, ou indicação, foi o próprio Deus que escolheu. E Ele tá chamando, né, gente? Só que a gente não seja essas pessoas que Ele citou. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu quero fazer parte desses poucos. E então, se você também quer fazer parte, vem com a gente, vamos andar junto, que a gente tem que andar perto de pessoas que vão nos edificar em cada área da vida. Eu falei com o Everton outro dia que a gente precisa andar mais com gente saudável, com gente que faz academia também, para que a gente seja inspirado nesse sentido. Claro que depende só de nós, né, gente? Mas acaba que boas companhias ou vão te incentivar, as companhias vão te levar pro buraco, ou vão te levar para um lugar melhor. Então, temos o canal do Telegram, temos o YouTube, qualquer coisa. Quem quiser entrar, quem quiser link, só me chamar a gente no direct, tá bom? Vamos fazer a oração para finalizar aqui. Depois, gente, lê lá em Atos, tá? Até eu quero ler aqui melhor sobre Lídia. Alguém já tinha ouvido 16. falar sobre Lídia convertida? Que bacana aqui, né? Foi algo que a gente também descobriu e depois leia lá, Atos 16, versículo 11, tá? Vamos lá. Pode ir, amor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, obrigado pelas exortações, pelo ensinamento, meu Pai, por nos direcionar para seguir ao Senhor e servir ao Senhor conforme o Senhor deseja, meu Deus. Que essa palavra não fuja da nossa mente, do nosso subconsciente, meu Pai. Que todos possamos guardar essa palavra que o Senhor nos ensinou, meu Deus. E que possamos assim também guardar, meu Pai, a disciplina do Senhor, a fidelidade perante ao Senhor, meu Pai. Que não caiamos em enganações que o próprio Satanás traz no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa vida, meu Senhor. E que eu peço a Ti, meu Pai, que desce com a blindagem sobre todas as almas que estão aqui hoje, desce com a proteção divina do Senhor, com a luz do Senhor, meu Pai, assim iluminando a vida de todos, meu Pai. E não só a vida de cada um que está aqui, mas que possa ser distribuída essa luz divina do Senhor de blindagem para toda a família de todos, meu Pai. Eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui presente, através do Teu poder, Espírito Santo, que eles tenham um dia abençoados na Tua presença, meu Pai, e que seja guardado através do Teu Espírito. Entregamos em Tuas mãos o nosso dia, os nossos pensamentos, a nossa vida, as nossas atitudes, meu Pai, e que possamos louvar, glorificar e testemunhar poderosamente o Teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Um beijo grande, Deus um ótimo abençoe, dia. Ótimo dia. Tchau, tchau. Até terça que vem. E quem é de moda, mais tarde a gente tá ao vivo de novo, 8 horas. Às 20 horas. 8 horas. Tá? Deus abençoe. Tchau, tchau. E quem precisar, gente, quem quiser atendimento online, pelo Zoom, estamos à disposição. Espiritual. Quem quiser, nós não somos nada, só estamos nos permitindo ser usados, tá? Então, quem quiser atendimento espiritual, quem quiser ajuda, pra você, tá? Não pro outro, porque o outro tem que querer, né? Então, chama a gente, com o maior prazer, a gente marca um bate-papo aqui. Enfim, chama a gente, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.